Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de Santa Clara de Assis, discípula de São Francisco de Assis. Santa Clara é para a Igreja um grande modelo de amor a Deus, de humildade e de pobreza também, com certeza. Santa Clara, ela escolheu o caminho da pobreza como seguimento a Nosso Senhor. Jesus Cristo, de rico que era, se fez pobre para nos enriquecer, vai dizer uma das cartas de São Paulo. Por isso, Santa Clara, assim como São Francisco de Assis, eles escolheram o caminho da pobreza para serem fiéis a Nosso Senhor. Como disse, que de rico que era, se fez pobre, assumindo a nossa humanidade. Esses grandes santos da Igreja que fizeram essa opção radical pela pobreza, têm como modelo principal e único, óbvio, Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se fez pobre quando nasceu numa manjedoura. Jesus se fez mais pobre ainda quando morreu no lenho da cruz. E Jesus se fez mais pobre ainda quando permanece na Eucaristia, na simples e frágil aparência de um pão. Jesus na Eucaristia é o extremo da pobreza de Deus. Primeiro porque obedece à voz de um padre, de um ser humano, de um pecador, de um pobre pecador. Todas as vezes que o padre diz, tomai, comei, isto é o meu corpo, ali se faz presente Jesus Cristo, nosso Senhor, em obediência à voz do sacerdote. Por isso, da pobreza do Deus que tudo criou, se submete a obedecer um simples pecador ser humano. Jesus na Eucaristia, na sua pobreza, é levado para onde nós o levarmos. Nós o colocamos no sacrário e lá ele fica. Nós o colocamos no altar para adorá-lo e lá ele fica. Ainda que receba indiferenças, ainda que receba ultrajes, lá ele permanece. Nós colocamos dentro de uma teca e levamos para os doentes andando pelas ruas e lá ele vai na sua pobreza. Esses santos e santas como Santa Clara, que escolhem a extrema pobreza para seguirem Nosso Senhor e testemunharem esse seguimento a Nosso Senhor, muito mais do que renúncia de bens materiais, fazem antes de tudo a renúncia de suas próprias vontades, fazem antes de tudo a renúncia dos seus privilégios, fazem antes de tudo a renúncia dos aplausos que poderiam receber do mundo. Santa Clara de Assis tem uma frase que diz: o único privilégio que eu tenho é o privilégio de não ter privilégio nenhum. A única honra que eu tenho, o único privilégio que eu tenho é o privilégio de não ter privilégio nenhum. Como eu dizia, Santa Clara, seguindo o exemplo do grande São Francisco de Assis, ela renegou todos os bens de sua família, que era uma família rica, assim como a família de São Francisco, e foi viver dentro de um convento com as irmãs, numa extrema pobreza. Dizem os escritos que Santa Clara era tão pobre, que se ela encontrasse com uma de suas irmãs e as vestes da sua irmã forem mais pobres e mais gastas que a dela, ela pedia para a irmã trocar com ela. E ela era a superiora. Claro, São Francisco confiou a ela o encargo de cuidar das irmãs que viviam lá no convento, das Clarissas, futuramente das Clarissas. Santa Clara viveu um desapego total. Dizem os escritos que Santa Clara vivia tanta penitência, assim como São Francisco, é claro, que nos tempos de festa, no período de festa, no tempo pascal, nas grandes solenidades, ela tomava uma sopinha rala de legumes. Nas festas,
ela tomava uma sopinha rala de legumes. Tanta penitência essa mulher viveu. Mas mais do que uma vida de penitência e de pobreza, Santa Clara viveu também uma firmeza muito grande dos valores que ela defendeu e que para ela era inegociável. Teve uma época o bispo não permitiu que os freis entrassem, eu já contei essa história uma vez. Teve uma época o bispo não estava permitindo que os padres entrassem no convento para celebrar a missa. E o convento era mantido pela diocese, pelos bispos, no que diz respeito ao alimento e no que diz respeito aos sacramentos. E Santa Clara disse: se nós não podemos ter Jesus eucarístico, não queremos o alimento do corpo também. Se nós não podemos ter o alimento da alma, não queremos o alimento do corpo também. E permaneceram firmes até que o bispo permitiu que os padres entrassem para rezar a Santa Missa. Uma mulher que sabia muito bem quais eram os verdadeiros valores. E por isso ela teve a coragem e a alegria de abdicar de todos os bens desse mundo para permanecer com o único e supremo bem, que é Deus. Isso não é novidade em Santa Clara, porque São Paulo, apóstolo, já disse isso e já fez isso. Quando ele diz que diante do conhecimento de Jesus Cristo, todos os bens e títulos que ele pudesse ter, ele considerava como lixo, como esterco, como nada. E nessa espiritualidade Santa Clara também viveu e foi feliz, muito feliz. Algumas pessoas têm talvez a ideia de que viver numa extrema pobreza como essa é motivo de muita infelicidade. Se nós olharmos a vida de São Francisco, se nós olharmos a vida de Santa Clara, nós vamos ver completamente o contrário. Pessoas extremamente felizes e verdadeiramente livres. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vir a perder a própria vida? Essas palavras nunca encontraram uma ressonância tão fiel como na vida de Santa Clara. Esses dias eu vi uma pessoa que fez aí uma postagem dizendo de que algumas pessoas glamorizam a pobreza. As pessoas que glamorizam a pobreza têm nomes, se chama Jesus Cristo. E a pessoa que fez essa publicação talvez nem conheça. Se chama Jesus Cristo, porque ele diz: felizes os pobres. As pessoas que glamorizam a pobreza têm uma coisa que eu gostaria muito de ter e todos nós gostaríamos muito de ter, que é na frente do nosso nome a partícula São ou Santa. São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis. São os santos que talvez essa pessoa também não conheça. Triste, mas eu repito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida, a vida eterna, se não ganhar o céu e nem ver a Deus. Triste de quem pensa e diz assim. Mas graças a Deus nós temos grandes modelos e exemplos na igreja, grandes, grandiosíssimos, como a santa que hoje nós celebramos, Santa Clara de Assis. Que ela interceda por nós e nos ensine também a nós a encontrarmos dentro da nossa vida o único bem pelo qual vale a pena viver, pelo qual vale a pena gastar a vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.